Olá, amantes de terror. Sabadão é igual ao quê? Vidizão de 1 hora, para simplesmente vocês não dormir hoje à noite. Quero agradecer mais uma vez todo o carinho de vocês. Estamos rumo aos 10.000 inscritos agora. Eu sei que tá longe, mas um dia chegamos lá. Aproveita esse tempinho e deixa seu like no vídeo. Caso não seja inscrito, a regra do canal é: se inscreva. Caso não curta o vídeo, pode remover sua inscrição, é um direito seu. Partiu histórias, tchauzinho. Te aguardo em tua sepultura. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas preciso registrar isso. Ela tenta me impedir de várias formas, sussurrando palavras aleatórias em meu ouvido, e assim, me atrapalha enquanto escrevo. Ela pode, sutilmente, empurrar minha mão, fazendo da minha escrita um garrancho. Ela pode, também, apagar a vela que ilumina as folhas em que eu escrevo e, mesmo que eu volte a acender, alguns segundos depois, ela vem e apaga novamente. Não posso morrer sem antes deixar tudo registrado, e de alguma forma, fazer com que minha irmã leia o que escrevi, os horrores que passei, e alertá-la do perigo que a espera. Espero poder concluir esta carta. Tentarei ser o mais breve possível. Acredito não ter muito tempo. Ontem eu acordei com a luz do sol ardendo em meu rosto, um jeito horrível de despertar. Era como se o sol viesse ao meu encontro, dentro do meu quarto, pronto para me devorar. Minha janela estava sem cortina, e às 2 da tarde, o horário em que acordei, o sol ardia e minha cabeça doía muito, uma ressaca horrível. Nem lembro como cheguei em casa, mas lembro das dores que me assolam há alguns dias. Disse para mim mesmo que nunca mais beberia assim novamente, e disse isso tantas outras vezes. A dor em meu tornozelo direito aumentara, foi preciso massagear e fazer alguns movimentos com o pé, ainda na cama, para depois de alguns minutos, eu finalmente conseguir me levantar. De onde vem essa dor? Tive um dia lento, preguiçoso, sem muitos afazeres. Perto das 8 da noite a dor no tornozelo diminuíra bastante, um alívio. Mas, eu sentia uma sensação estranha, e não era culpa da ressaca, era uma sensação fúnebre, melancólica, gélida, até mesmo em meu olfato, pois o cheiro das coisas que eu estava acostumado a sentir, parecia ter um odor diferente. O aroma do coentro que eu tanto adoro, por exemplo, invadia minhas narinas com um leve cheiro de vela de cemitério. Mais tarde, me preparei para dormir, e a partir daí, tudo piorou. Foi uma madrugada horrível, mas não tão horrível quanto o que eu encontrei ao acordar. Esta noite tive um pesadelo desesperador. Sonhei que um grande rato negro, do tamanho de uma panela de pressão, com sua cabeça 2 vezes maior, estava em minha cama enquanto eu dormia, próximo aos meus pés, e ele me fixava com seu olhar macabro. Seus olhos pareciam 2 pequenas bolas de fogo, que iluminavam sua face demoníaca na escuridão, deixando aparentes seus grandes dentes sedentos por carne humana. Impulsivamente ele abocanhou minha perna e começou a roer. Eu não podia me mover, enquanto ele cravava os dentes em minha carne. Ligeiro, imagine uma enxada cavando na terra dura. Era essa imagem que eu via, seus dentes como enxada, arrancando pedaços de mim, cavando sem parar. O sangue escorria no lençol, e eu sentia seus dentes potentes batendo em meu osso, fortemente, e os olhos infernais da criatura pareciam brilhar cada vez mais, um brilho de prazer, e por um instante, eu juro ter visto aquele rato maldito sorrir, e sem desviar os olhos de mim, cravava os dentes em meu osso. A dor foi tanta que me fez acordar. O pior parecia ter acabado, mas, assim que tomei consciência de que tudo não passava de um sonho, eu vi aquela imagem que me causou um arrepio tão forte, mas tão forte que minha nuca começou a formigar, e o arrepio foi descendo por toda a minha espinha dorsal, como água que desliza pelo interior da mangueira. Lá estava ela, agachada e pousada em cima dos meus pés, com seu rosto escondido por longos cabelos grisalhos. Era uma mulher vestindo camisola branca, a responsável pelas dores que eu sentia, a mulher que passou as últimas noites pisando em mim. Ela não fazia movimento algum, e meus pés não aguentavam mais todo aquele peso. Eu não podia me mover e, de repente, senti 2 mãos geladas e úmidas saindo de trás do meu travesseiro,
deslizando pela minha cabeça até chegar em minhas mandíbulas, se firmando com força, uma de cada lado, impossibilitando minha cabeça de fazer algum movimento. E então, eu pude ver aquela mulher se levantar bem devagar, ainda em cima dos meus pés, e eu, sem poder me mover, observei ela vindo em minha direção, pisando agora em minhas coxas, passando pela minha barriga com aquele pé frio e sujo, lentamente. Quando ela chegou mais perto, pude notar sua camisola encardida, uma sujeira que parecia terra molhada. Ela agachou e sentou em meu peito, ficou me observando por alguns segundos. Foi aí que um forte vento, surgido do nada, elevou seus cabelos, deixando sua face à mostra. Era um rosto velho, enrugado, com olhos negros e opacos, e ela tinha algodão no nariz. Sua boca se aproximou de minha face e começou a espumar, uma espuma úmida e branca, e logo uma espécie de gelatina densa e amarelada saía daquela boca decrépita, despejando aquele excremento fétido em meu rosto. Finalmente pude me mover e, de súbito, me levantei, e ela desapareceu instantaneamente. Eu não podia voltar a dormir, eram quase 3 da manhã. Saí de casa mancando, por causa da dor que eu sentia. Havia uma carta em minha caixa de correio, devia estar ali há alguns dias. Estranhei quando vi que era de minha irmã. Já faz algum tempo que não nos comunicamos. Comecei a ler e tudo fez sentido. Na carta dizia que nossa tia Melissa faleceu há 5 dias. Eu sabia que, mesmo com as deformidades no rosto daquela mulher que estava em minha cama, ela me parecia familiar. Era ela. O ser que me pisoteava durante a noite era minha tia Melissa. A velha voltou para se vingar de todos os nossos maus tratos. A deixamos sozinha para que morresse logo, pois ninguém aguentava passar um minuto sequer ao lado da velha. Isso não é tudo, fizemos com ela coisas que eu me envergonharia de contar a alguém. Eu ia responder a carta de minha irmã, que vive na cidade vizinha, mas antes, vim até a casa de meu irmão, que não fica muito longe da minha, para dar-lhe a notícia. Chegando aqui, entrei pela janela da cozinha depois de chamar e bater na porta sem resposta. O motivo da minha invasão foi perceber que seu rádio estava ligado, na madrugada, tocando jazz em alto volume, impedindo que ele ouvisse meus gritos. Dentro da casa, chamei por ele, até que entrei em seu quarto e vi uma cena tão assustadora quanto a que eu vi minutos atrás. Meu irmão estava estirado na cama, com seu pescoço estranhamente deformado, como uma peça de roupa que, depois de lavada, fora torcida por mãos fortes. Em seus tornozelos havia uma mancha negra e espessa, e seu rosto demonstrava muito pavor, olhos arregalados, boca aberta, como se, mesmo depois de morto, ainda tentasse gritar. Uma visão horrível. Tentei correr para fora dali, mas não podia. Eu mal conseguia me mexer quando chegava perto da porta. Era como em um filme que eu tinha assistido anos atrás, onde as pessoas, misteriosamente, não conseguiam sair de dentro de uma casa. O rádio que tocava jazz, agora chiava, e me causava arrepios. Fui desligá-lo quando uma voz gutural saindo do aparelho me disse: "Te aguardo em tua sepultura." Terei o mesmo destino de meu irmão? Poderei escapar? Preciso avisar minha irmã. Tudo se apagou e eu fiquei na escuridão, sem energia. E aqui estou, no quarto, com o corpo de meu irmão à luz de velas. Estou tentando escrever, e espero que alguém encontre esta carta, e possa entregar para minha irmã o mais depressa possível. Meu irmão parece me encarar enquanto escrevo, parece estar vivo e rosnando baixinho, querendo rir da minha cara. Sinto que ele vai vir para cima de mim. Ele me encara com aqueles grandes olhos que refletem a chama da vela. Estou convicto de que ele já faz parte das trevas, juntamente da tia Melissa, que tenta me atormentar enquanto escrevo. Oh, maldita! Não posso vê-la, mas posso senti-la bem próxima. Agora tenho certeza de que meu irmão está se tornando uma criatura maligna. Enquanto eu escrevia, eu percebi alguns pequenos movimentos que ele fazia na cama, e seu olhar parece estar cada vez mais fixado em mim. Sinto que ele vai se levantar, eu sinto, e tenho muito medo. Minhas mãos tremem muito, estou desesperado. Ele me assusta mais que a velha. Que rosto maléfico! Por que não para de me encarar? Sinto que ele está prestes a me atacar.
Não sei como terminará esta noite, não sei se estarei vivo, mas se você encontrou esta carta, por favor, entregue-a. Deem-se comigo até ao fim. A rua que acompanha o extenso muro do cemitério era o único caminho para chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. E foi nessa rua onde tudo começou, enquanto eu caminhava e olhava para o interior do cemitério e via as figuras disformes que se escondiam atrás dos túmulos, outras se escondiam atrás das árvores secas que enfrentavam o inverno. Por 3 noites foi assim, espectros atormentados e zombeteiros flertavam comigo durante minha caminhada noturna. Certo dia, decidi parar para observá-los, grande erro, talvez. Me sentei em um velho banco de madeira que ficava do outro lado da rua, de frente ao muro do cemitério. Naquele horário, perto das 11 da noite, ninguém transitava por aquela rua de terra úmida, e eu sozinho, naquela noite fria, tinha como companhia, além daqueles espíritos, apenas o som do vento e dos jarros de flores se quebrando ao cair dos túmulos. Eu contemplava as sinistras sombras que vagavam pelo cemitério, algumas se atreviam a se movimentar até o muro, outras mais ousadas vinham de encontro a mim, parando no meio da rua, evitando se aproximar do banco onde eu estava sentado. Era como se aquelas figuras tentassem, de alguma forma, se conectar comigo. Nos 2 primeiros dias que as vi, acelerei o passo e evitava olhar para elas, mas naquela noite eu não senti medo algum. Meus pensamentos suicidas evoluíram naquele momento. Para mim, aquela era a hora certa de eu acabar com a minha vida e terminar de vez com meu sofrimento. Eu queria me juntar àquelas figuras, me despedir do mundo e se tornar uma delas. De repente, graças ao forte brilho da lua, enxerguei algo ao lado de um jazigo me observando e, assim que me levantei para ter certeza do que eu estava vendo, a coisa retirou-se, flutuando levemente para de encontro com a escuridão das sepulturas mais ao fundo. Por um instante, eu tive a impressão de que aquilo se parecia com minha falecida amada, morta há alguns meses depois de lutar contra uma terrível doença. Nos amávamos muito, éramos os melhores dançarinos da região, e foi através das aulas de dança que nos conhecemos. Devemos todo o nosso amor à dança. Eu não era mais o mesmo depois que ela se foi. Eu sentia muito a sua falta naqueles meus dias sombrios. Eu faria de tudo para tê-la de volta, tudo mesmo. Lembrei da nossa promessa, de ficarmos juntos e dançar até que a morte nos separe, e infelizmente, a morte veio e a dança acabou. Eu não tinha nada a perder naquela noite, minha vida já não fazia muito sentido mesmo, e então, um louco pensamento se apoderou de minha mente, fazendo-me ter mais coragem, uma coragem tão grande a ponto de querer visitar meu finado amor que descansava naquele cemitério. Talvez, a aparição daqueles espectros tivesse um propósito, me convidar para entrar no cemitério e reencontrar minha amada. Decidi invadir aquele local macabro. Eu não tinha certeza se o coveiro Tavares, aquele velho beberrão, estaria vigiando a entrada do cemitério, por isso, decidi pular o muro o mais longe possível da entrada para evitar de ser pego, já que àquela hora da noite era proibida a permanência no local. Pulei o muro e em questão de segundos eu já caminhava entre os falecidos. Enquanto eu andava pelos tristes corredores, procurando a cova de meu amor, as sinistras figuras me acompanhavam. Algumas delas, fugazmente atravessavam meu caminho, outras, pareciam estar presas em grandes jazigos com grades, tentando se libertarem em desespero. Eu senti a terra das covas sendo jogadas em meus pés. Alguns jarros continuavam a cair no chão, mas eu já estava tão acostumado com os barulhos que nem me assustava mais. Eu só queria encontrar uma pá, e não seria difícil, pois o coveiro daquele lugar sempre deixa algumas espalhadas pelo cemitério, evitando de voltar ao depósito caso esqueça de pegá-las. Não demorou muito e eu já estava empunhando uma pá, me aproximando da cova que armazenava o lindo cadáver que eu iria exumar. Lá estava ela, em um caixão barato coberto por terra, uma cova tão humilde e pequena, somente terra e uma cruz de lata indicando o seu número, não o seu lindo nome, Elizabeth, somente um número. Olhei ao redor para ter certeza de que o coveiro ou algum outro invasor não estavam por perto e comecei a cavar. Nem precisei cavar muito fundo e logo senti o caixão com a pá. As malditas sombras rodeavam o buraco que cavei em euforia, subiam nos túmulos vizinhos, nas árvores, e pareciam emitir um tipo de som naquele momento, um som indescritível.
Com um pouco de esforço consegui abrir a tampa do caixão e me veio aquela sensação de ansiedade e paixão, como quando eu contava os minutos para ver Elizabeth no início do nosso namoro. Com a tampa já aberta pude ver seu rosto, o que fizeram com ela. Como que em tão pouco tempo ela pôde se transformar naquilo? Me senti tão mal por tê-la abandonado naquele local para ser maltratada daquele jeito. Me deitei um pouco ao lado de seu corpo putrefato e com meu braço esquerdo a abracei, e com meus dedos fiz carinho em seu rosto endurecido e gelado enquanto as lágrimas escorriam em meu rosto. De alguma forma, eu ainda enxergava beleza em Elizabeth, como não poderia? Era minha esposa, e para mim, continuava bela mesmo naquele estado. Eu pude sentir naquele momento como era estar apaixonado de novo. Queria tanto que ela acordasse e olhasse para mim, mesmo sabendo que não me enxergaria, pois seus olhos já foram comidos, mas gostaria que ela inclinasse seu rosto na direção do meu e me dissesse algo bonito. As estranhas figuras se aquietaram e ficaram nos observando, pareciam apreciar aquele nosso momento amoroso, pareciam invejar aquilo que estava acontecendo. Então, uma canção tocava não muito longe dali, uma canção tão interessante que me fez levantar. A música era tão linda, o som do piano expressava notas muito calmas e minimalistas. Em alguma casa não tão distante do cemitério, havia alguém apaixonado, com seu aparelho de som em alto volume ouvindo aquela linda canção. Eu não podia escutar muito bem a letra da música, mas consegui entender algumas frases que aquele cantor, ou cantora, pronunciava: "The arrest, la 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 la, don't you cry, it's alright." Essas palavras se repetiam bastante naquela linda canção, elas não me saem mais da cabeça até os dias de hoje. Minha Elizabeth iria adorar aquela música, iria adorar dançar comigo, lentamente, bem juntinho de mim, e foi exatamente isso que eu fiz, a convidei para uma última dança. Estendi a minha mão até a dela e tentei levantá-la daquele caixão mofado, mas não tive sucesso. Parecia que seu corpo e o caixão eram um só, carne e madeira unificados. Usei as duas mãos para puxá-la e, enquanto eu forçava, podia ouvir alguns estalos sem saber se eram os ossos de Elizabeth ou a madeira do caixão se quebrando enquanto desgrudava do corpo de minha querida. Assim que consegui levantá-la, ainda dentro do buraco que cavei, a agarrei com firmeza e conduzi a sua carcaça acompanhando o ritmo da música que tocava, segurando aquele corpo quase que em fase de esqueletização. A cova era estreita e comprometia a nossa dança, precisávamos de mais espaço. Saí do buraco carregando Elizabeth, agora tínhamos um cemitério inteiro para atravessar dançando, cantarolando baixinho a linda canção The Arrest. It's alright. Tínhamos uma plateia incrível, nunca dançamos para tanta gente assim, apesar da plateia estar morta, mas eu não me importava, e nem Elizabeth, afinal, ela também estava morta. Me desculpe, atravessamos grande parte do cemitério dançando entre as sepulturas, e as estranhas figuras nos acompanhavam, também em dança. Era uma linda cena, tente imaginar, doutor, um vasto cemitério servindo de palco para dois amantes, sombras se movimentando, vento e neblina, música tocando, era tudo tão perfeito. Encostei Elizabeth em uma parede, minha mão foi subindo de sua cintura até chegar em sua costela. Não se preocupe, doutor, não vou relatar nada explícito. E então, eu senti uma casca grossa querendo se soltar da região da costela. Eu senti tanta dó, minha amada estava se desfazendo. Olhei para seu rosto e pude ver que seus lábios faziam um leve movimento. Comecei a acreditar que ela diria algo, te amo, talvez, mas percebi que a bochecha também fazia movimentos, e a testa, e o pescoço. Que desgraça! O interior de seu corpo estava infestado de bichos, se movimentando por todas as partes, bichos esses que nem sei como nomeá-los. Minha roupa também ficou infestada, e eu, assustado, larguei o corpo de Elizabeth que caiu no chão como uma marionete, inclinada para o lado esquerdo, deixando à mostra um arrombo no local de sua costela onde os bichos escorriam até o chão. Nesse momento, caí de joelhos e só pude chorar. Eu chorei feito uma criança, tão alto que devo ter acordado o coveiro Tavares, e então, fui trazido para cá há alguns meses. Eu não me arrependo do que fiz porque agora eu posso vê-la a todo instante,
para sempre. Agora mesmo ela está parada ao seu lado, impaciente, esperando que o senhor vá embora logo para continuarmos a nossa dança. Agradeço por ouvir a minha história, sei que precisa visitar os outros quartos agora. Foi um prazer te conhecer, doutor, espero que a sua estadia aqui seja agradável e que possa adquirir muito conhecimento. O senhor é tão jovem, e eu já devo ter dito isso, né? Não se esqueça de empurrar bem a porta quando sair, está emperrada, e boa sorte com os outros pacientes, alguns deles irão zombar de você, principalmente por ser os seus primeiros dias aqui, mas logo eles vão gostar de você. O da sala 31 é o mais agressivo, cuidado e até outro dia. Dizigóticos. Em 1985 na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Caveiras, ao norte do estado do Paraná, Breno e Brígida vieram ao mundo. A família morava em uma casa de madeira aos fundos de uma loja de material de construção em um bairro colonizado por poloneses. A dona Irene ficará muito surpresa, logo depois, quando lhe trouxeram os gêmeos no quarto, pois ela dizia que nunca sentirá que havia dois seres na sua barriga e ela esperava apenas um filho, ou filha. Naquele tempo nem todas as pessoas podiam ou tinham o desejo de realizar ultrassonografia, mas ao mesmo tempo estava muito feliz. Veja Antônio, temos um casal. Um casal lindo, dizia a mulher eufórica. Sim, Irene, eu queria muito um filho homem para me ajudar na construção civil e agora ganhamos uma filha também e ela irá lhe ajudar nos serviços domésticos. Sim, Antônio, puxa, por que será que os homens sempre têm disso? Que porcaria! Pensou ela imediatamente, deveria ter se lembrado de quando sua mãe dizia que os homens são insensíveis, mas não disse nada. O tempo passou, e os lindos gêmeos de Antônio e Irene, agora com 9 anos de idade, brincavam um dia no quintal de casa com os primos. Igor, Júlia e Fabiano, eram filhos da tia Yara, irmã de Irene. Eles sempre vinham até lá para brincar e outras vezes era Breno e Brígida que iam até a residência da titia, porque as mamães sempre estavam juntas, pois eram sócias na venda de produtos por catálogos que as duas possuíam em comum. Após algum tempo brincando, ouviam-se gritos vindo do quintal. As mães deram uma olhada rápida para o lado de fora, mas continuaram a contar as mercadorias. E então, um novo barulho foi ouvido e dessa vez, havia um misto de choro e grito das crianças. E Yara, deixando a sala, pôs-se em pé na porta que dava para o lado de fora e disparou. Que diabos está havendo aqui, crianças? Não podem brincar quietinhos e em paz, enquanto eu e a tia Irene contamos as mercadorias. Foi o Breno, mamãe, ele está tentando tomar o carrinho de controle remoto do Fabiano, rosnou a pequena Júlia de apenas 6 anos. Fiquem calmos, cada um brinca um pouco, Júlia e Brígida com as bonecas e você, Breno, brinca com o Igor e o Fabiano, troquem os carros. Breno lançou um olhar paralisante na tia e no primo Fabiano ao mesmo tempo e voltando-se com a cabeça e os olhos fixos no carrinho que estava parado ao lado do primo, ele soltou um grito estrondoso e infernal. Eu quero e eu vou brincar agora com essa droga de carrinho ou então eu vou destruí-lo. A tia tentou repreender e disse: Não pode ser assim, Breno, precisa falar com mais calma e educação. Nisso a mãe, que ouvirá a repreensão, saltou do sofá e também veio até a porta. As mães não admitem muito que se grite com os filhos ainda que estejam errados, e dando um forte grito repreendeu. O que está acontecendo, Breno? Brinque com seus brinquedos e deixe seu primo em paz. A repreensão saiu forte e assustou as outras crianças, mas Breno continuou a bradar sem medo. Eu quero brincar com esse maldito carrinho agora, senão vou destruí-lo. E quando sua mãe for em sua direção com o chinelo nas mãos para se aproximar do menino, Breno fitou os olhos com força no carrinho de controle remoto Pegasus 11, cor de prata, e sua face transmudou-se, fora tomada por um rubor inexplicável, seus olhos pareciam ter ganhado dimensões anormais. Havia a séria impressão de que os glóbulos oculares iriam saltar da face do menino e então ele esticou a mão direita em direção ao brinquedo, deu um estranho e assustador giro de 180 graus no pescoço e olhou para a irmã, que pareceu assentir com uma piscadela, e o Pegasus 11 começou a ganhar elevação e fora subindo vagarosamente, até atingir uma altura de aproximadamente 1,80 m. Por poucos segundos, o carrinho parou no ar,
Depois desabou rapidamente ao chão e se despedaçou soltando partes para todos os lados, piscando as setas em uma das partes que restou. O choro de Fabiano foi estridente e demorado e Igor tentava consolar o irmão, entregando a ele seu carrinho para que brincasse um pouco. A senhora Irene e sua irmã ficaram boquiabertas e entreolharam-se com espanto. As crianças não entenderam muita coisa e depois do escândalo brincaram ainda mais um pouco. Sem Breno, que agora havia ido para o quarto. À noite, na hora de dormir, Brígida disse ao irmão: "Eu já sabia que você faria aquilo, Breno." "Como assim?" "Eu não sei, eu só sei que eu senti. Eu sinto, todas as vezes que você está ficando bravo e daquele jeito. Quando você quebrou o aquário na casa do Ricardo, depois que vocês brigaram, eu também senti tudo antes. Eu sabia que você iria destruir aquele aquário e jogar os malditos peixes pelos ares. E você ficou parado com o mesmo olhar, o mesmo rosto e os mesmos olhos. Eu consigo ver antes, bem antes, tudo o que vai acontecer, Breno. Como você sentiu? Como você sabia? Por que não me fez parar então?" "Eu não posso, Breno. No começo eu me assustei, mas agora eu sinto que também sou eu que está fazendo isso com você, a sua parte sou eu também. Quando você age assim e quando eu adivinho as coisas antes que ela aconteça, eu sei que essa parte minha também é você. Eu não consigo ver nada se você não estiver em mim e você não consegue destruir coisas, ou fazer tudo o que você faz se eu não estiver em você." Ela tinha razão. Mais alguns anos se passaram e os adolescentes, agora de 15 anos, estranhamente continuaram agindo daquela maneira quando provocados, em festas de aniversários, na escola, na rua e onde passavam. Os pais não sabiam o que fazer e não conseguiam explicar os fenômenos. Certo dia na escola, Breno fora cercado por dois meninos mais velhos que em tom de ameaça tinham-lhe prometido uma surra, porque segundo eles, era para Breno deixar de ser retardado. Brígida, que vinha logo atrás do irmão, previu a intenção dos marmanjos e, como em uma espécie de transmissão de pensamentos, ela provocou a ação de Breno. O menino, que estava cercado pelos garotos maiores, suspendeu os dois braços para cima e mais uma vez lançou aquele olhar demoníaco contra os dois, que de início riram, mas logo seus semblantes se fecharam como as portas do comércio depois das 18 horas na véspera de um feriado. E então, as duas bandeiras que estavam no mastro da escola ganharam vida e as lanças pontiagudas de prata atravessaram as costas de cada um deles, que lançaram imediatamente jorradas de sangue para fora. Os irmãos continuaram caminhando sem serem vistos e retornaram para casa. No outro dia, uma informação de que dois criminosos invadiram a escola assustou os moradores do lugar. Dona Irene e seu Antônio estavam chorando e rezando juntos, abraçados, pois eles sabiam no fundo quem eram os autores da proeza, mas não havia o que ser feito e o silêncio era o melhor remédio naquele momento. O Dr. Robert Schneider, de descendência alemã, fez uma palestra famosa no Instituto Nacional de Parapsicologia do Estado de São Paulo, onde abordou, dentre outros temas, a habilidade telepática que algumas crianças podem desenvolver, e por acaso a Dona Irene assistira à reportagem no Jornal Nacional. A telecinesia, explicava ele, é a capacidade de mover objetos ou modificá-los com a força da mente. Dona Irene pensou fortemente em Breno. E a telepatia, dizia ainda o famoso médico, consiste na habilidade de saber informações a respeito dos pensamentos, sentimentos ou atividades de outra pessoa consciente, sem a necessidade de se utilizar de ferramentas como a linguagem verbal, corporal, de sinais ou da escrita. Dona Irene pensou fortemente em Brígida. Agora ela e seu esposo podiam sentir que seus gêmeos eram diferentes. Eles não se separavam por nada. E aquilo que Brígida havia dito ao irmão um dia no quarto, quando ainda era uma criança de 7 anos e que fora ouvido por Dona Irene, fazia todo sentido e ecoava forte em seus ouvidos. Breno, a sua parte sou eu também. Quando você age assim e quando eu adivinho as coisas antes que ela aconteça, eu sei que essa parte minha também é você. Eu não consigo ver nada se você não estiver em mim, e você não consegue destruir coisas, ou fazer tudo o que você faz se eu não estiver em você. O tempo passou ainda mais. Muitos estragos foram feitos.
Animais apareceram mortos, outras crianças morreram e desapareceram sem explicação. Uma prima que morava longe e veio visitar a família despencou de um muro sem razão aparente e ficou paraplégica. O carro de um médico que havia saído da residência de seu Antônio e Dona Irene após acertar o internamento dos irmãos em uma espécie de orfanato especial, já que os pais não aguentavam tanta desgraça, capotou fortemente na estrada de volta e levou à morte instantânea do doutor. Mas o padre Azevedo, parapsicólogo de renome e amigo da família, estava investigando os fatos desde a tenridade das crianças e após localizar um relatório antigo dos irmãos gêmeos, ele chamou seu Antônio e Dona Irene e fez a revelação. Seus filhos, os gêmeos dizigóticos, não são seus filhos biológicos. Eles foram trocados na maternidade quando Irene dormia fortemente sem poder ver o parto. Eles são filhos de uma mulher da descendência de Bárbaras Dunco, uma antiga bruxa polonesa, e sua mãe pagou altas cifras à equipe médica para trocar os bebês. Irene fora dopada para não ver absolutamente nada, somente horas depois ela os viria no quarto. Você teve apenas um filho, o filho homem que Antônio sempre quis. Você tinha razão, Irene, mas ele foi embora para outro mundo que desconhecemos. Seus filhos gêmeos dizigóticos não possuem poderes paranormais, eles são na verdade demônios, descendentes filhos da bruxaria, e isso explica os poderes sobrenaturais. Levei anos para chegar a essa conclusão, mas infelizmente essa é a verdade. Aqui estão os documentos e o relatório. Dona Irene tivera um infarto agudo do miocárdio e morrer ali mesmo, e seu Antônio vagou pelo mundo até a sua morte. Quanto aos gêmeos, me recordo apenas da notícia abaixo, estampada no jornal A Gazeta da População. Orfanato Lar Feliz incendiado com 32 crianças dentro, enquanto dormiam. Fantasma da Torre. O dia da grande inauguração do relógio da Torre da Catedral. Uma cerimônia linda com todas as pompas possíveis. Autoridades de São Paulo estavam a prestigiar tal acontecimento. Jornais de todo o país como manchete o dia 18 de maio de 1955. Nos bastidores, um dos maiores responsáveis por tal acontecimento era o mecânico Windsor, que foi responsável pela instalação do enorme relógio. Sua dedicação pelo relógio era algo que chamava a atenção de todos os outros funcionários da Torre da Catedral. Era uma coisa muito possessiva, até certo ponto estranha. No dia da grande inauguração, o mecânico Windsor estava eufórico, pois seria ele a puxar a alavanca que faria o enorme relógio funcionar. Windsor estava com seu terno impecável para o evento. A alavanca do relógio teria que ser puxada exatamente às 12 horas. Assim, faltando 20 minutos, ele se dirigiu ao topo da torre. Ele chega, e lá do topo da torre vê a multidão presente para prestigiar o evento. Faltava um minuto para que Windsor fizesse acontecer o momento que toda São Paulo estava esperando, mas algo deu errado. O mecânico, no momento exato, puxa a alavanca e percebe que a mesma está emperrada. Ele olha e nota que um grande parafuso foi colocado de um modo a sabotar o evento. Com grande desespero, ele tenta retirar o parafuso, mas todas as suas tentativas não surtiram efeito, e pela fresta da pequena janela de madeira o mecânico podia ver a inquietação em que todos estavam. Estava acontecendo um pesadelo, um fiasco nacional ou até mundial. O mecânico Windsor estava no momento mais terrível de sua vida. E não demorou muito para uma vaia ecoar em frente ao grande relógio, e o mecânico, vendo todo aquele vexame, sabia que abalaria ainda mais aquela tarde em São Paulo. De repente, diante de tal vexame, vendo que sua carreira estaria arruinada, o mecânico, totalmente descontrolado, vai até a pequena janela do lado direito da torre e, em um ato de desespero, se joga. O pobre mecânico viu que só o suicídio seria a saída para sua agonia. A manchete do principal jornal de São Paulo era: mecânico se suicida e relógio não funciona. Foi uma cena de horror. O mecânico se jogou do alto da torre e seu corpo se espatifou no meio da multidão. Foi sem dúvida a cena mais estarrecedora que São Paulo viu. Todos ficaram horrorizados com a tragédia. A cidade ficou 3 dias de luto. Os policiais na época encontraram o parafuso que engripou a alavanca, mas nunca descobriram o causador da sabotagem e responsabilidade do acontecido. 2 meses depois,
Depois de muitos interrogatórios mal-sucedidos, os policiais desistem de achar o culpado. Na verdade, muitas pessoas estavam por dentro do mistério da sabotagem. O mecânico, por ser um homem extremamente perfeccionista, ganhou inúmeros desafetos entre os funcionários da catedral, e um deles era o também mecânico de manutenção João, que depois da tragédia ficou responsável pela manutenção do relógio. Começava assim um grande mistério na torre da catedral. Em um dia de muito frio, João, como sempre fez, subiu no topo da torre para se abrigar, e passar a hora de seu turno sem ser percebido. Era um péssimo funcionário, desleixado e sem nenhum comprometimento com suas funções, era o oposto de Windsor. Mas a obsessão pelo relógio ainda prendia o espírito do mecânico naquele local. Na verdade, ele estava querendo vingança, a morte de todos aqueles que em vida lhe quiseram mal. João, como sempre, no topo da torre fazia uma pequena fogueira no assoalho de madeira sem se importar com tamanho perigo que estava correndo, mas naquela noite de muito frio ele iria receber uma visita não esperada. Era por volta das 21 horas, já a apenas 2 horas de terminar seu turno. Ele estava a pensar justamente na atitude do mecânico Windsor. É inacreditável o que o idiota do Windsor fez. Se matar por essa droga de relógio, só um louco como ele para fazer isso. De repente João olha para trás da pequena fogueira, e vê o espírito do mecânico Windsor. Meu Deus, o que é isso? Pare, por favor. Eu não tive culpa não. Mais uma vez a torre da catedral virava manchete no mundo inteiro. Mistério da torre da catedral. Corpo achado nas engrenagens do grande relógio. Era João com seu corpo esmagado entre as enormes engrenagens do relógio. O corpo só foi percebido pois o relógio parou marcando 21 horas e 56 minutos. Na manhã seguinte, outros funcionários da catedral, ao verificarem o que estava causando o atraso, viram João em pedacinhos. Outra coisa deixou todos inquietos, era um vaso, sim. Um vaso com lindas flores bem no banquinho que Windsor costumava sentar para fazer suas manutenções. O pânico tomou conta não só dos funcionários, mas de toda a cidade. Eram bizarras as mortes na torre. Em apenas 3 dias 3 pessoas morreram e outras 2 foram hospitalizadas. Diante de tanta repercussão, o padre com os cardeais resolveram fechar o acesso à torre até que se descobrisse o que estava causando as mortes, mas o padre não imaginava que a ideia de desligar o relógio causaria sua ruína. Com a decisão de isolar o topo da torre, o relógio das suas últimas badaladas, em 12 horas, o padre proibiu todos os funcionários a se aproximarem da porta da torre. Ele queria que apenas os investigadores subissem, mas algo de muito estranho aconteceu. 18 horas, como de costume, o sino da catedral bateu, mostrando que o relógio estava ainda funcionando. Mas como? Ele sai furioso de sua sala conversando com cada um dos funcionários presentes, mas todos diziam a mesma coisa, que o relógio estava desligado. O padre então saiu da catedral, queria ver com seus próprios olhos os ponteiros. Santo Deus! O relógio está trabalhando, mas como? Quem fez isso? O padre jamais imaginaria que o relógio teria para sempre o seu próprio protetor e, vendo que o relógio estava ainda trabalhando, o padre com seu temperamento forte resolve subir à torre. Eu mesmo vou desligar aquele relógio. Esses funcionários preguiçosos não fizeram o que eu pedi. Ele entra na torre e, com passos fortes, sobe a enorme escada, mas antes de chegar ao topo, o padre sobe a escadaria na intenção de desligar o relógio. De maneira nenhuma ele poderia estar funcionando. Desde o dia da mal-sucedida inauguração só problemas chegavam na catedral e o padre estava convicto que ele não mais iria funcionar. Mas sua convicção o cegou. Por algum momento ele esqueceu de ser um padre e agiu como pessoa comum e não percebeu os sinais. Quando estava no meio da escadaria ele deu um tropeço e caiu de joelhos, machucando seu pé esquerdo. Se estivesse calmo e com a cabeça no lugar poderia entender o recado de não mais prosseguir, mas o padre estava com raiva. Que porcaria! Esses degraus estão quebrados. O que esses funcionários fazem aqui o dia todo? Sua raiva o impediu de perceber o primeiro sinal. Um pouco mais à frente, como mágica, uma enorme pomba branca passou em sua frente. Um claro sinal.
mas a raiva do padre o cegou mais uma vez. Olha só! Até pombos estão entrando aqui! Definitivamente esses funcionários não estão fazendo nada, devem vagabundear o dia inteiro. Era o segundo sinal dado ao padre para não mais prosseguir. Antes de chegar ao topo da torre, o padre sentiu uma leve tontura, viu sua vista escurecer. Ele sentou no último patamar da escadaria, mas dessa vez não culpou os funcionários. Que tontura! Subi muito rápido, mas agora falta pouco para eu desligar esse relógio. O terceiro e último aviso tinha sido dado ao padre, que com seu coração endurecido não pôde perceber, e finalmente ele chegou no topo da torre, passou pela pequena porta da sala de máquinas, mas antes que chegasse ao painel de força, eis que o padre vai em direção ao painel de força na intenção de desligar a energia, mas escuta uma voz que lhe é familiar. Está mudado, padre. Não percebeu seu anjo da guarda lhe avisar por 3 vezes? O padre se apavorou, era visível só ele estava na sala de máquinas. Então de onde vinha aquela voz, que lhe pareceu familiar? Meu Deus! É você, Windsor? O padre ficou apavorado porque não podia acreditar que estava ouvindo a voz do mecânico morto. Ele tenta correr para fora da sala de máquinas. Os jornais no dia seguinte: a torre amaldiçoada faz mais uma vítima. Já não era apenas um mistério que intrigava os brasileiros, o medo pairou chegando ao Vaticano. Dessa vez um padre tinha sido assassinado, e mais uma vez no topo da torre da catedral. Os legistas confirmaram que o padre morreu com um ataque fulminante do coração, possivelmente acarretado por um susto repentino, mas desta vez um recado estava escrito em uma folha de papel ao lado do padre. O recado dizia: não desligue o relógio. Os investigadores da cidade de São Paulo tinham um quebra-cabeça o qual não sabiam desvendar. Mediante aos comentários por toda a Europa, uma comitiva do Vaticano foi enviada a São Paulo para desvendar o mistério, com policiais, padres, investigadores, tudo para esclarecer as mortes na torre. Boatos corriam que o local estava amaldiçoado, e isso era péssimo para a Igreja Católica. Mas um bispo italiano chamado Giuseppe teve a pior das ideias, contrariando o recado que dizia para não desligar o relógio. Giuseppe, logo ao chegar na catedral, pede para que o levem ao topo da torre. Mesmo sendo aconselhado a não fazê-lo, o bispo foi com a mesma prepotência do padre, sobe ao topo da torre acompanhado de mais 3 autoridades do Vaticano. Mas dessa vez, sem interferência, o relógio foi desligado. Logo em seguida, funcionários chegam para desmontar o relógio, e assim o fazem, de peça em peça retiram todas as partes do relógio, deixando na torre um imenso círculo vazio. E diferente de todas as outras vezes, nada aconteceu. Fazendo assim o bispo e toda a sua comitiva se gabar, se endeusar com tal feito. Agora está feito. Eu, Giuseppe, autoridade do Vaticano, tranco essa torre para não mais ser usada e queimarei as peças desse maldito relógio. Eram 17h57. Antes que Giuseppe terminasse sua fala, exatamente às 18h e sem nenhuma explicação, o sino bateu. O som foi tão estridente e tão insuportável que toda a comitiva italiana caiu morta no pátio da catedral. E dia após dia, mesmo com a circunferência do relógio no alto da torre estando vazia, o sino tocava às 12h e às 18h com badaladas ensurdecedoras, podendo-se ouvir a quilômetros. Até que, com uma semana de profundo tormento, o prefeito mandou reconstruir o relógio com rapidez. Quando o mecânico puxou a alavanca do relógio, as badaladas voltaram ao normal, e nunca mais alguém se atreveu a desligar o relógio. Reza a lenda que toda noite de 18 de maio um homem fica na janela da torre a olhar a cidade. Nibas, o demônio palhaço macabro. Eu tinha aproximadamente 12 anos quando ouvi pela primeira vez os relatos do Sr. Armando, que trabalhava na estação do trem em Caveiras, ao norte do estado do Paraná. Era um senhor idoso, de expressão cansada, e que relatava com espanto, com um cigarro caindo no canto da boca, emoção e avidez os acontecimentos da cidade sombria, desde quando era chamada de província de Caveiras. Porém, os fatos que adiante narrarei, não foram relatos a mim pelo Sr. Armando e nem mesmo por qualquer outro cidadão de Caveiras.
E até hoje eles retornam para me assombrar e me fazer acordar algumas vezes na madrugada. Quando éramos crianças, ali mesmo na cidade de Caveiras, em uma daquelas partidas de futebol que disputávamos lá no campinho, conheci Átila Sanctus. Era um rapaz desengonçado e tinha uma risada estranha. Ele não era do nosso círculo de amizades, porque parecia um rapaz bem mais velho, mas a gente sabia que os amigos da sala onde ele estudava, simplesmente, ignoravam sua presença e quase ninguém dava muita importância a ele e o viam como motivo de chacota e zombaria. Todos tiravam sarro quando ele ria. Naquele dia, após pararmos o jogo, a primeira partida, eu e Nafir, meu amigo de infância, perguntamos se ele queria entrar no jogo, na próxima partida. Átila, inicialmente não respondeu absolutamente nada, mas após um tempo, ele olhou para a gente, após insistirmos e balançou positivamente a cabeça. Ele entrou no jogo e seu jeito duro e desengonçado de correr chamou a atenção e alguns meninos que lá estavam riram e debocharam dele. Sinceramente, eu e o Nafir não víamos graça em ficar tirando sarro e tentamos incentivar Átila a jogar, embora de fato, ele não tivesse jeito para futebol e nem mesmo coordenação. Em um único lance, Fabiano, que era um dos craques do time, deu um drible em Átila e ele, sentindo-se humilhado, deu um empurrão em Fabiano que parecia algo sobrenatural, quando nosso amigo voou pelos ares. O jogo parou e Átila foi embora, sem dizer nada, apenas olhando fixamente para mim e Nafir ao deixar o campinho. O padre Charles era o reverendo responsável pela paróquia de Caveiras já havia alguns anos e a gente notava que todas as quintas-feiras ele saía da casa da mãe de Átila, já que ele não tinha pai, algumas vezes tarde da noite. Ninguém jamais ousou perguntar, ainda que fosse para os pais, o que o padre fazia na casa da mãe de Átila todas as semanas. Mas aquele menino, que, na verdade já era um moço, um pouco mais velho que nós adolescentes, estava cada dia mais estranho. Átila Sanctus era alto e magro, tinha um olhar expressivamente assustador e os dentes da frente todos comprometidos, e quando abria a boca, eram raras as vezes, exibia placas bacterianas e um amarelado que parecia marrom. Ele era de fato um cara estranho, embora fosse um bom aluno na escola. Era inteligente e lia demais, aliás, quando chegava em casa, após as aulas, ele se trancava no quarto e, não raras vezes, amanhecia lendo. Era um tipo de leitura estranha, gótica e regada a muita simbologia. Sociedades secretas, seitas satânicas, ocultismos e algumas orientações sobrenaturais foram algumas das leituras encontradas em seu quarto à época dos acontecimentos. Átila sofria e se isolava cada vez mais. Muitos diziam que por crescer sem a assistência de um pai e viver sozinho com sua mãe doente, aquele moço teria perdido o sentido da sua vida, mas muitos refutavam essa ideia. A mãe de Átila dizia que seu pai não poderia jamais ser revelado e que era para Átila desistir da ideia que tinha de um dia procurá-lo porque ele já estaria morto. Ele às vezes insistia com a mãe para saber sua origem paterna, quem era seu pai, já que todos tinham um pai, que estava presente nas datas importantes, na escola, enfim, na vida. Mas sua mãe se revoltava e prometia que, acaso ele continuasse com essa ideia, ela partiria sem avisar para não mais voltar. Um dia, eu e Nafir, ousamos ir até a casa dele para tentar ajudá-lo de alguma forma, mas quando chegamos em frente à casa, chamamos por ele, umas 2 ou 3 vezes e não obtivemos resposta. Então, entramos em seu quarto, que ficava afastado, aos fundos, vimos umas velas acesas, um banco preto e as luzes apagadas com a cortina fechada, ao lado estava ele deitado em uma pequena cama, coberto até a cabeça com um pano preto, embora fizesse um calor desgraçado naquele dia. Chamamos por ele ali mesmo no quarto, mas não nos respondeu. Deixamos o lugar com muito medo e resolvemos que seria melhor não procurarmos mais por Átila, ainda que fosse para ajudá-lo, pois ele, de fato, estava muito estranho e poderia não gostar da nossa presença. Algum tempo se passou e agora já era inverno e fazia um frio intenso naquele ano. Acordei cedo naquele dia de sábado para domingo e fui até a casa de Nafir para realizarmos todos os preparativos do jogo tratado que teríamos contra o pessoal da rua de baixo. Mas logo, um carro de polícia e um furgão da funerária passaram em alta velocidade em frente das nossas casas. Naquele dia,
Ficamos sabendo que ali seguia o corpo de Átila Sanctus, que havia sido encontrado morto na encruzilhada do monge, naquela madrugada. Não havia sinais de violência em seu corpo, nem sinal de ferimentos, manchas de sangue, perfurações, nada disso. Ninguém também soube dizer o que, de fato, teria acontecido com o estranho jovem que morrera sem explicações. Seguimos a nossa vida e, claro, os compromissos e a correria do dia a dia, às vezes não permite que fiquemos recordando todo o nosso passado, porém não tem força de apagar algumas marcas da infância, e todas as vezes em que eu ia ao cemitério municipal de Caveiras, eu passava pelo estranho túmulo preto de Átila Sanctus. Mais de 20 anos se passaram e a tradicional festa da paróquia de Caveiras estava animada naquela noite de sexta-feira, dia 13 de julho de 2001. Eduardo Viana, conhecido fazendeiro da região que herdara a Fazenda São Francisco, o Dr. Jorge Calil, médico conceituado em Caveiras, e Ademir Carvalho, empresário dono de todos os loteamentos na cidade, que cobrava juros extorsivos e exorbitantes dos moradores de Caveiras, eram os que mais arrematavam os bens do leilão da festa paroquiana. Muito mais preocupados com a imagem de ricos e poderosos que colaboravam com a paróquia, do que propriamente com a filantropia, eles se reuniam à mesa com outros tantos homens importantes de Caveiras, e centenas de latas de cervejas forravam as mesas na ocasião. Às 19 horas daquela sexta-feira, o menino Diogo chegará até as mesas onde todos estavam reunidos no embalo da festança, e cansado, pálido, sem voz e sem ação, gritando muito apenas, ele dizia em voz embargada, trêmula e gaguejante: O palhaço! O palhaço! O palhaço! Ninguém entenderá absolutamente nada, e o menino estava em estado de choque. O Dr. Jorge Calil o atendeu e medicou, e o garoto, voltando aos poucos ao estado de normalidade, disse, um pouco mais calmo: o Eduardinho desapareceu. Seu amigo Eduardinho era o filho do fazendeiro Eduardo Viana, e nesse instante, ele e sua esposa entraram em completo desespero. A festa acabou no mesmo instante, todos procuravam pelo menino, filho do poderoso fazendeiro. E, apenas na manhã do dia seguinte, na encruzilhada do monge, o menino foi encontrado. Seu semblante era normal, embora mostrasse uma certa palidez, no entanto não havia sinais de violência em seu corpo e parecia apenas que ele estava dormindo. Foi uma tristeza sem fim, e na segunda-feira, às 11 horas da manhã, Eduardo Viana Filho, o Eduardinho, fora sepultado no cemitério municipal de Caveiras. Ao chegar em sua casa, Diogo havia dito aos seus pais que apenas avistou a imagem de um palhaço sinistro que possuía cabelos avermelhados e esbranquiçados ao mesmo tempo, dentes pontiagudos, afiados e escuros, que mais pareciam presas caninas, sorrindo e arrastando o pobre Eduardinho para longe. Ele tentava fugir e se desvencilhar do arlequim do diabo, dando gritos horrendos de desespero, mas foi em vão. Em segundos eles desapareceram. A gincana do Colégio Bom Jesus era um dos maiores atrativos de Caveiras, e naquele mesmo ano de 2001, enquanto acontecia uma prova do chamado cabo de guerra entre duas classes diferentes, o Rodrigo Calil, filho do Dr. Jorge Calil, resolveu ir ao banheiro e houve uma queda de energia naquele momento, quando ele já estava dentro do sanitário masculino. Juliano Salino, que estudava na mesma sala que o filho do conceituado médico, reproduziria depois o mesmo testemunho de Diogo, quando Eduardinho desapareceu. O palhaço de bocas enormes, cabelos avermelhados e esbranquiçados, vestindo um casaco preto de golas brancas e desbotado, ressurgira no banheiro da escola, e após abrir a boca e exibir as agulhas afiadas que saltavam sobre os lábios, abocanhou fortemente um dos braços do menino Rodrigo Calil e em seguida desapareceu, deixando fumaças. Mas de forma estranha e coincidente, o corpo do menino surgira no dia seguinte na mesma encruzilhada do monge sem qualquer arranhão. O colega de sala de Rodrigo Calil, Juliano Salino, que de fato havia presenciado esse acontecimento, esteve por 3 dias internado na Santa Casa de Caveiras e apenas soluçava sem conseguir explicar o fenômeno. Somente no 4º dia, à tarde, ele conseguirá relatar o que teria acontecido e nunca mais suportou que se dissesse a palavra palhaço próximo a ele. O trauma foi tanto que dizem que até os dias de hoje Juliano jamais voltará a um espetáculo de circo, e quando vê a imagem de um palhaço, sente calafrios.
A história do tal palhaço assassino percorria vozes em Caveiras. Tolices de crianças? Algum fundo de verdade? A polícia, alguns destemidos homens da comunidade e até mesmo religiosos, estavam dispostos a procurar o suposto assassino e desvendar o mistério. Porém, mais 3 meses se passaram e nada foi encontrado. Por fim, no clube de campo Evales dos Encantos, uma das poucas atrações de Caveiras, a menina Júlia Carvalho, a única filha de Ademir Carvalho, após sair da piscina para o banheiro feminino desapareceu instantaneamente. No caso da menina, não havia ninguém no local naquela hora, e, portanto, ninguém podia testemunhar o que teria acontecido, se aquilo fora ou não obra do tal palhaço macabro, de cabelos avermelhados e dentes assustadores. Nem mesmo seu corpo, a exemplo dos outros 2 meninos, foi encontrado na estrada do Monge. Estranhamente, os 3 filhos, dos 3 homens mais poderosos da cidade estavam mortos agora e aquele desfecho trágico e inexplicável abalou profundamente os moradores de Caveiras. Após exatos 3 anos desses trágicos acontecimentos, o padre Charles estava celebrando mais uma missa na paróquia local. Eduardo Viana, Dr. Jorge Calil e Ademir Carvalho, os 3 homens mais poderosos da pequena cidade de Caveiras, desolados desde então, pelas trágicas perdas de seus queridos filhos, sentavam-se no primeiro banco da igreja com suas esposas. Um barulho estranho e horripilante tomou conta do local e uma fumaça vermelha se espalhou pela igreja. De repente, um homem de barba azul e olhos esbugalhados apareceu, vestindo uma capa preta e com um chapéu do tipo cartola, abriu um sorriso sinistro e interrompendo a celebração ele disse: Eduardo, Jorge Calil e Ademir, quem bate esquece, mas quem apanha jamais. Disse isso e, soltando uma risada sinistra, a mesma que Átila Sanctus emitia quando éramos crianças, transformou-se imediatamente no palhaço de cabelos vermelhos esbranquiçados e dentes pontiagudos e com uma baba saliente que escorria pelo queixo. Revelando-se a todos e confirmando os dizeres das crianças que o avistaram naquelas ocasiões, ele continuou a bradar com voz aguda e tenebrosa: Vocês, 3 meninos à época e agora 3 homens maus, esperaram meu filho Átila Sanctus sair da escola e o conduziram até a encruzilhada do Monge, onde após rasgarem suas vestes vocês proferiram os mais diversos vitupérios contra ele de forma humilhante e vergonhosa, riram e debocharam dele e então, vocês realizaram seus intentos ocultos, de matá-lo. Mas, para que ninguém percebesse, vocês arrancaram sua camiseta e o asfixiaram até a morte, deixando agonizar em frente à encruzilhada do Monge, até o fim. Vocês se tornaram os 3 homens mais ricos e poderosos deste lugar, enganando pessoas, mentindo e roubando dos mais pobres. A ganância, a soberba e a sede de poder, nunca saíram de vocês, porque vocês são assim e sempre foram. A prova maior, foi a morte estúpida do meu filho Átila. Mas o acerto de contas chegou. A vingança está consumada, seus 3 filhos morreram da mesma forma, sem deixar rastros e vestígios. Querem revê-los? Encontre-os no inferno. Eu sou Enibas, o verdadeiro pai de Átila Sanctus, o demônio palhaço e charlatão e zombador. Aquele que está na sua Bíblia Padre Charles, no 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 31. Aquele que queimou e consumiu com seus filhos no fogo de Adrameleque. O verdadeiro e único pai de Átila Sanctus, que de santo nada tinha. Muitas pessoas fizeram o sinal da cruz, outras tantas desmaiaram e os 3 homens desapareceram sem jamais serem encontrados. Até os dias de hoje, os moradores de Caveiras têm muita dificuldade e relutam em contar a horripilante história de Enibas, o demônio palhaço macabro. Finados. Reza a lenda que há 2000 anos atrás, cansados de não serem visitados por seus entes queridos, os mortos exigiam que no dia de finados dia 02 a 11 eles iriam visitar por conta própria. 01 de novembro de 2001 Dona Ana Maria foi até o cemitério no intuito de levar flores a seus amados entes queridos, entre eles, seu filho mais novo morto há 5 anos atrás vítima de bala perdida. Ana apenas adiantou um dia do dia de finados, satisfeita por achar que tinha cumprido com sua obrigação, voltou para casa e adiantou os seus afazeres pois no dia 02 iria para um clube com seu novo namorado José,
que era um homem alegre e cheio de graças. Ana por si era mais reservada, mulher de poucas palavras. Na certeza de que iria ao clube, Ana acordou de madrugada e começou a arrumar suas coisas, que iria levar consigo para o clube. Só que quando ela abriu o armário, seu filho estava lá. Gabriel, seu filho morto há 5 anos, estava lá, de pé diante dela. Assustada com o que viu, Ana correu em direção ao banheiro e se trancou lá. Ela escutava a voz do filho do lado de fora. Onde vai? Hoje é dia de ficarmos juntos, mamãe, e se a senhora não vai até mim, eu vou até a senhora. Ana Maria, sem saída e desesperada, começou a rezar pela alma do seu filho e a se desculpar com ele por ter se adiantado na sua ida ao cemitério para curtir o feriado com seu namorado. Mas Gabriel começou a bater na porta com força e a derrubou. Caminhando em direção da mãe, ele abria os braços com o rosto desfigurado e coberto de terra. Onde vai? Hoje é dia de ficarmos juntos, mamãe, e se a senhora não vai até mim, eu vou até a senhora. Aquelas palavras eram como um golpe de faca no coração e na alma de Ana que, sem conseguir encarar seu filho, desmaiou. Quando acordou já era de manhã, ela havia desmaiado no chão do banheiro. No início ela pensou ser uma alucinação. Mas ela sabia que não era, pois as marcas estavam lá no chão, na porta. As marcas de mãos sujas de terra, e no chão, as pegadas. Ele esteve lá. E hoje era o dia de estar com ele. Ana ligou para o namorado, desmarcando o compromisso de hoje. Ela se arrumou e foi em direção ao cemitério, levando flores e 2 sanduíches de queijo com presunto, o favorito do seu filho. Ao chegar ao cemitério, deixou as flores e um dos sanduíches em cima da sepultura. O outro ela comeu. Quando olhou para o lado, seu filho estava lá. Gabriel já não aparentava aquela aparência desfigurada e sombria como na noite passada, mas sim, a de um menino saudável, limpo, com aquele sorriso feliz, como se nada tivesse acontecido. Era como se ele ainda estivesse vivo. Sabia que a senhora viria. Aquelas palavras acalmaram o coração aflito de Ana, que se ajoelhou e o abraçou com lágrimas nos olhos. Todos que passavam pelo cemitério, ali viam aquela mulher ajoelhada de frente para a sepultura e conversando em voz baixa, alegre e sorridente.